Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Começa agora a NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral, no cenário global. Alô, alô Brasil, alô, alô internet, eu sou Fabiano Cris, estamos de volta e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast.
simplesmente emocionando o torcedor. E antes de começarmos o nosso quadro, vamos falar de um fato já previsível e nada bom para a qualidade e o andamento do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. E isso envolve a seleção brasileira em seus amistosos sem propósito algum. Trata-se da convocação para a seleção brasileira de jogadores que estão disputando o nosso torneio, e isso vem causando muita polêmica e revolta, inclusive nas redes sociais. Muitos torcedores estão se manifestando negativamente, achando desnecessária a convocação de jogadores importantíssimos para seus clubes nessa fase do campeonato. E para muitos, inclusive este que vos fala, estes amistosos não contribuem nada para a preparação da seleção. E não passam apenas de jogos caça-níqueis, servem apenas para encher as burras de dinheiro da famigerada Confederação Brasileira de Futebol, cujo vulgo, você sabe, é a CBF. E você, amigo ouvinte, tá feliz com essas convocações? Você concorda com essas convocações em um momento tão importante do campeonato? Deixe sua opinião, comente aí, que no próximo programa a gente vai ler o seu comentário. E então, vamos seguir o nosso quadro, vamos ao que interessa, vamos falar da 20ª rodada do nosso querido e amado, tão importante, Campeonato Brasileiro. Então, Mano Neto, rola a bola e vamos nessa! E vamos começar com os jogos de sábado. O Botafogo recebeu o São Paulo e os dois times buscavam uma recuperação da última rodada. O tricolor levou a melhor e venceu a partida. Os times fizeram um primeiro tempo equilibrado e em grau de igualdade, com poucas oportunidades e poucos lances envolventes. Mas Hernanes abriu o placar para o tricolor e João Paulo empatou para o Fogão já nos acréscimos. E depois de um segundo tempo morno, já no finalzinho, Pablo garantiu a vitória para o tricolor paulista. O técnico do São Paulo, Cuca, afirma que o time jogou melhor e mereceu sim a vitória, para encerrar de vez uma sequência negativa do seu time que não vencia há 4 rodadas. Então, ficamos assim mesmo. Placar final, Botafogo 1, São Paulo 2. E nem a chegada do técnico Rogério Ceni conseguiu mudar os ânimos na Toca da Raposa, e o time segue apático, triste, melancólico lá na zona de rebaixamento. Ao receber o líder Flamengo, o Cruzeiro foi nocauteado em casa por 2-1. O Flamengo abriu o placar com Gabigol aos 7 minutos, e os outros gols da partida despertou aquela velha dúvida: existe mesmo a tal lei do ex? Os números comprovam que sim. Porque, aos 38 minutos de pênalti, Thiago Neves, ex-Flamengo, empatou para o Cruzeiro. E De Arrascaeta, ex-Cruzeiro, marcou de cabeça para o Flamengo já no segundo tempo. E outro fato em destaque é a fase iluminada de Gabigol. Depois de ter alguns problemas com aquele cartaz que rola nas arquibancadas dizendo "Hoje tem gol do Gabigol", o artilheiro deu uma lição ao comemorar mais um gol com a camisa do Flamengo. Após abrir o placar, o camisa 9 usou Libras, a linguagem brasileira de sinais, e mandou o seu recado. Yes! Para felicidade geral da nação rubro-negra, sim, hoje tem gol do Gabigol. E foi o gol da inclusão. E esse gesto gerou muitos comentários e elogios, inclusive da primeira-dama Michele Bolsonaro, que disse, abre aspas, "Fico até sem palavras, tá ok?" E fecha aspas. E sendo assim, placar final, Cruzeiro descendo ladeira abaixo 1, Flamengo mais líder do que nunca 2. E já no Itaquerão, o Corinthians enfrentou o Bahia. E pasme, meu amigo ouvinte, é a terceira partida da rodada terminando pelo placar de 2-1. E você sabe o que isso significa, né? Absolutamente nada. Wagner Love e Cleison marcaram para os donos da casa e Gilberto descontou para a equipe do Bahia. O VAR foi acionado por 2 vezes, mas a vitória ficou mesmo com o Corinthians, que chegou aos 35 pontos e retornou assim ao G4. Sendo assim, o placar final foi Corinthians 2, Bahia 1. E já o Santos recebeu o Grêmio e saiu de campo vaiado. Isso porque o tricolor gaúcho, o time do meu padrinho Yuri Brauli, venceu a partida por 3-0. Luan, Pepe e Everton Cebolinha marcaram para o Grêmio. Com essa derrota, o Santos se afasta cada vez mais do líder Flamengo e se mantém na terceira posição com 37 pontos. E é isso aí, placar final, Santos 0, Grêmio atropelando 3. E já no domingo, o Inter recebeu a Chapecoense e foi um jogo até que bem engraçado. O VAR entrou em ação e anulou 2 gols do Inter, até que a bola sobrou para Rodrigo Lindoso e ele, enfim, estufou a rede e dessa vez valeu. O time do Inter marcou 3 para valer 1, né? Mas o fato mais engraçado foi no final da partida, quando Paulo Guerreiro deu sua camisa para Márcio Araújo e exigiu a dele em troca, né? Parecia até um assalto, amigo ouvinte. Tipo assalto à mão armada, amigo ouvinte. Então, ficamos assim, rindo da situação e sabendo que o placar foi 1 para o Inter, 0 para a Chape.
O Fortaleza e o Palmeiras se encontraram na Arena Castelão. Foi um jogo magrinho, a vitória por 1-0 para o Palmeiras, com gol de William Bigode no final do primeiro tempo. E mais uma vez, lamentavelmente, vamos falar de confusão nas arquibancadas. E mais uma vez vamos deixar de falar de futebol para falar de violência desses marginais travestidos de torcedor, né? Não bastasse isso, a transmissão de um canal de TV flagrou um torcedor do Fortaleza acompanhado por uma criança sendo agredido por um policial, né? É muito triste e lamentável a gente em pleno 2019 ainda ter que assistir esse tipo de cena, né? Uma pena meia dúzia de babaca estragar o espetáculo, né? Então, amigo ouvinte, esse foi o placar final. Palmeiras 1, Fortaleza 0. E já o CSA conseguiu um feito muito especial. Venceu o Ceará por 1-0 e finalmente saiu da zona de rebaixamento. E lembrando que o CSA já vinha sendo uma pedra no sapato de muita gente grande. Venceu a partida com um golaço de Carlinhos lá no ângulo, indefensável. E outro grande destaque nessa partida foi a brilhante atuação do goleiro Jordi. Ele fechou o gol e fez 6 defesas incríveis, o que garantiu a alegria lá em Alagoas e o placar final de CSA 1, Ceará 0. O Vasco e o Atlético Paranaense empataram em 1-1 lá em São Januário. Jogo esse também marcado pelas polêmicas decisões do VAR, que ajudou a sinalizar um pênalti e também a anular um gol do time carioca. E logo aos 13 minutos, um lance polêmico colocou em xeque a atuação da equipe de arbitragem. E foi num lance de escanteio, quando Oswaldo Henriques cabeceou, seu parceiro Leandro Castan foi literalmente abraçado por Bruno Guimarães e ambos caíram juntinhos dentro da área. Mas curiosamente, esse lance polêmico não foi sequer revisto pela equipe de arbitragem, hein? Pois é, amigo ouvinte, vida que segue, bola que rola. E fazendo valer a lei do ex, Madison abriu o placar para o Atlético Paranaense. E no segundo tempo, Danilo Barcelos empatou de pênalti para o Vasco, dando assim os números finais da partida. O Vasco ainda chegou a ter mais um gol anulado pelo VAR, e este é o resultado final de mais uma polêmica partida com a atuação do VAR. Vasco 1, Atlético Paranaense também 1. E o Fluminense, hein? A crise nas Laranjeiras só aumenta. O time do Fluminense foi até Goiânia visitar o time do Goiás, que não recebeu o visitante com carinho e atenção e despachou o tricolor carioca de volta para a zona de rebaixamento. Não que o Goiás estivesse um primor de time, mas o time do Fluminense estava sim muito apático e foi derrotado por 3-0. Michael, Rafael Vaz e Iago marcaram para os donos da casa, dando assim os números finais da partida. Nem as tentativas de Oswaldo de Oliveira em colocar o time para frente e muito menos a expulsão de Breno fizeram um triste e melancólico time do Fluminense mudar de postura. Então, esse foi o placar final: Goiás 3, Fluminense 0. E já na segunda-feira, o universo conspirou e hoje eu trago novidades para vocês. Finalizando a rodada, o Avaí superou o Atlético Mineiro e venceu a partida por 1-0. O gol da vitória do Avaí aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo com Jonathan. Amigo ouvinte, e com essa vitória o time do Avaí deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro nas mãos do seu arquirrival, a se dizer, o time da Chapecoense. Foi um ótimo resultado e deu aquela mexida esperta na tabela. Sendo assim, o placar final foi Avaí 1, Atlético Mineiro 0. Pois é, amigo Neto, amigo ouvinte, a rodada terminou e nós vamos agora para a nossa classificação. O Flamengo é o líder com 45 pontos, seguido por Palmeiras com 42, Santos com 37, Internacional com 36, Corinthians e São Paulo com 35. Na zona de rebaixamento nós temos Fluminense com 18, Cruzeiro também com 18, Avaí com 16 e o agora lanterna Chapecoense com 14. E na artilharia do nosso campeonato, nós temos o recém-convocado Gabigol com 17 gols, Gilberto do Bahia com 11 e também do Flamengo De Arrascaeta com 9. Bem, meu amigo Neto, meu amigo torcedor, nós vamos ficando por aqui, desejando a você uma semana de vitórias para você que nos acompanha e para o seu time de coração. E não se esqueçam, temos um encontro marcado todas as quartas-feiras aqui no Giro de Esporte NetoCast. E continue ligadinho aqui no nosso programa porque ainda tem muita coisa boa para rolar. Um grande abraço, vamos nessa e gol, 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 gol! Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito,
venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Olá, amigos do NetoCast Sports. Aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de NBA, WNBA, NFL e Copa do Mundo de Rugby. Começando pela NBA, a temporada demora um pouquinho, vai começar apenas em 22 de outubro, mas já no dia 30 de setembro começa a pré-temporada da NBA, onde vai ter os jogos de aquecimento ainda sem as grandes estrelas, mas com certeza fazendo muito barulho aí. O primeiro jogo será no dia, como eu falei, dia 30 de setembro, numa segunda-feira, mais ou menos 9 da noite aqui do horário de São Paulo, entre Houston Rockets e Shanghai Sharks, lá em Houston. E indo lá para 22 de outubro, que não está tão distante assim, inicia a temporada da NBA com 2 jogos sensacionais. O primeiro jogo, às 9 da noite, é entre Toronto Raptors, o campeão, e o New Orleans Pelicans, lá em Toronto, claro, para fazer a comemoração pela vitória no último campeonato e iniciar a nova temporada da NBA. E logo em seguida teremos o confronto de Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, lá na casa dos dois times, lá no Staples Center. A liga está apostando muito no confronto, na disputa entre Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, para fazer a liga bombar, né? Para ter muito marketing, propaganda da liga esse ano. Então vamos ver como é que isso anda, tá bom? E por falar em NBA, voltando à NBA, volta também o Big Three em sua segunda temporada. Isso mesmo, pessoal, o podcast sobre NBA volta. E você que é interessado aí, quer saber mais de NBA, acesse o big3.com.br ou procure pelo Big Three no seu agregador favorito, tá bom? Agora vamos passar à WNBA. Falando de WNBA, chegamos às finais. E como é que foi este caminho até as finais? Na primeira rodada, que era a rodada de jogo eliminatório único, o Phoenix Mercury perdeu do Chicago Sky e o Minnesota Lynx perdeu do Seattle Storm. Já no segundo round, que seriam as quartas de final, entre o Chicago Sky e o Las Vegas Aces, o Las Vegas Aces acabou superando o Chicago Sky. Do outro lado da tabela, o Seattle Storm acabou perdendo para o Los Angeles Sparks. E aí, claro, chegaram às semifinais, onde estavam esperando os melhores colocados da temporada regular, que eram, respectivamente, na primeira posição, o Washington Mystics e na segunda posição, o Connecticut Sun. E com isso, o que aconteceu? Deu a lógica. O Washington Mystics ganhou do Las Vegas Aces por 3-1, numa última partida muito disputada, e o Connecticut Sun não deu chance para Los Angeles Sparks, que ganhou de 3-0. Então, as próximas partidas aí serão, respectivamente, jogo 1, domingo, 29 de setembro, Connecticut visita Washington às 4 da tarde. Jogo 2, 1º de outubro, novamente em Washington às 9 da noite. Jogo 3, 6 de outubro, já em Connecticut, às 4h30. Jogo 4, se necessário, dia 8 de outubro, em Connecticut, novamente, às 9 da noite. E jogo 5, também, se necessário, será a final em Washington, às 9 da noite. Todos esses jogos serão transmitidos pela ESPN, então vale a pena, quem tiver o pacote aí, assistir.
E agora vamos passar para a NFL. Pela NFL chegamos à semana 4 e os resultados da semana 3 foram os seguintes. Na quinta-feira, 19 de setembro, Tennessee Titans 7, Jacksonville Jaguars 20, isso com o quarterback reserva deles, o Minchel. No domingo, 22 de setembro, tivemos Bengals 17, Buffalo Bills 21, Detroit Lions 27, Philadelphia Eagles 24, New York Jets 14, New England Patriots 30, Oakland Raiders 14, Minnesota Vikings 34, e aí o Baltimore Ravens 28 perdeu de 33 para o Kansas City Chiefs. O Arizona Falcons foi lá no Colts e perdeu de 24 a 27. O Denver Broncos foi visitar Green Bay e acabou levando 16 a 27 para Green Bay. O Miami Dolphins, Golfinho só faz afundar, 6 a 31 para o Dallas Cowboys lá em Dallas. O New York Giants foi lá em Tampa Bay e ganhou do Tampa Bay Buccaneers 32 a 31. O Carolina Panthers foi lá em Arizona e pegou. O Carolina Panthers ganhou de 38 a 20 do Cardinals. O Pittsburgh Steelers foi lá em São Francisco e acabou tomando 20 a 24 para os 49ers. Os New Orleans Saints foi lá em Seattle e acabou levando 33 a 27 para os Saints, acabando com um tabu de praticamente uma década, desde que o Pete Carroll é técnico do Seattle Seahawks. Aí o Houston Texans foi lá em Los Angeles e acabou levando 27 a 20 contra o Los Angeles Chargers. Terminando os jogos de domingo, o Los Angeles Rams fez 20 a 13 lá em Cleveland contra os Browns. E o último jogo da rodada foi Chicago Bears 31 lá em Washington e 15 para os Redskins. Então, como que estamos na temporada? Nesse momento estamos da seguinte forma. Na AFC Leste, o Buffalo Bills tem 3 vitórias e nenhuma derrota. O New England Patriots tem 3 vitórias e nenhuma derrota também. O New York Jets tem 3 derrotas e o Miami Dolphins 3 derrotas. Na AFC Norte, o Baltimore Ravens tem 2 vitórias e uma derrota. O Cleveland Browns, 1 vitória, 2 derrotas. O Cincinnati Bengals com 3 derrotas e o Pittsburgh Steelers com 3 derrotas. Na AFC Sul, Houston Texans, 2 vitórias e uma derrota. Indianapolis Colts, 2 vitórias e uma derrota. Jacksonville Jaguars, 1 vitória, 2 derrotas. Tennessee Titans, 1 vitória, 2 derrotas. Na AFC Oeste, Kansas City Chiefs, 3 vitórias e uma derrota. Oakland Raiders, 1 vitória, 2 derrotas. Los Angeles Chargers, 1 vitória, 2 derrotas. E o Denver Broncos com 3 derrotas. Passando para a Conferência Nacional, na NFC Leste, Dallas Cowboys, 3 vitórias e nenhuma derrota. Philadelphia Eagles, 1 vitória, 2 derrotas. New York Giants, 1 vitória, 2 derrotas. E o Washington Redskins, 3 derrotas. Na NFC Norte, Green Bay Packers, 3 vitórias e 1 derrota. Detroit Lions, 2 vitórias e 1 empate. Minnesota Vikings, 2 vitórias e 1 empate, 1 derrota. Chicago Bears, 2 vitórias e 1 derrota. Na NFC Sul, New Orleans Saints, 2 vitórias e 1 derrota. Tampa Bay Buccaneers, 1 vitória, 2 derrotas. Atlanta Falcons, 1 vitória, 2 derrotas. E Carolina Panthers também com 1 vitória e 2 derrotas. E para fechar com a NFC Oeste, Los Angeles Rams, 3 vitórias e nenhuma derrota. San Francisco 49ers também, 3 vitórias e nenhuma derrota. Seattle Seahawks, 2 vitórias e 1 derrota. E para fechar, o Arizona Cardinals com 2 derrotas e 1 empate. Para se ver, essa foi a última rodada que os times não teve nenhuma pausa, né? Não teve nenhuma folga. Começa agora na semana 4 a primeira folga, né? 2 times aí vão folgar. A gente vai ter apenas 15 jogos e no decorrer até lá, as 3 últimas semanas, a gente vai ter essas folgas de times para descanso, porque realmente o futebol americano é muito pesado.
E agora vamos falar da Copa do Mundo de Rugby. A Copa do Mundo de Rugby começou lá no Japão e é composta por 4 times divididos em 4 grupos. Então cada grupo tem 5 times, os quais se enfrentam e sempre com um em semana de bye, né? Ele fica pula uma semana, ele tem uma semana de descanso aí entre os times. Como o rugby, diferente do futebol, é um jogo muito mais extenuante, em geral as partidas ocorrem uma vez a cada semana, então a Copa do Mundo demora aí um tempo razoável, em torno de 2 meses e pouco para acontecer, tá? Então, nesse momento, como que nós estamos? No grupo A, nós temos Samoa, Irlanda, Japão, Escócia e Rússia, sendo que eles estão nessas colocações, já tivemos as primeiras partidas. No grupo B, estamos com Itália em primeiro, Nova Zelândia em segundo, Canadá em terceiro, África do Sul em quarto e Namíbia em quinto. No grupo C, Inglaterra em primeiro, seguido de França em segundo, Estados Unidos em terceiro, Argentina em quarto e Tonga em quinto. E para fechar o grupo, o país de Gales está em primeiro, seguido de Austrália no grupo D, né? O Uruguai em terceiro, Ilhas Fiji em quarto e Geórgia em quinto. A maioria dos times até o momento tem apenas uma partida e estão começando os jogos de segunda rodada. Então vamos ver o que vai rolar aí na Copa do Mundo de Rugby. E agora eu me despeço de vocês e devolvo aí para o Netão. Um grande abraço e até a próxima semana. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui.
Ah, eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!